Hi, welcome to your English class number 5. Muito bem, bem-vindos à aula número 5. Vamos direto aqui para o slide número 2, iniciando com Transportation Means, né? Meios de transporte. Então, vamos lá, vou falar em inglês e português, depois eu falo só em inglês e dou um tempinho para vocês repetirem, tá bem? Bora lá. Então, carro é car, moto é motorbike ou motorcycle, bicicleta é bike ou bicycle, ônibus é bus, metrô, subway. Em alguns lugares você vai encontrar também escrito como metro, escreve quase igual em português, só não tem o acento, né? Trem é train, avião, plane ou airplane, helicóptero pode ser chopper ou helicopter, caminhão, caminhonete é truck, barco, boat, navio, ship ou vessel, balsa é ferry, balão é balloon, submarino, submarine, bondinho é cable car e a pé é on foot, ok? Muito bem. Então agora eu vou falar só em inglês e vou dar um tempinho para vocês repetirem, tá bom? Prestem bem atenção na pronúncia. Vamos lá. Então é car, motorbike, bike, bicycle, bus, subway, train, plane, chopper, helicopter, truck, boat, ship, vessel, ferry, balloon, submarine, cable car, on foot. Então, esse foi o nosso primeiro slide, né? O slide número 2, onde nós vimos os meios de transporte. Passando aqui para o slide número 3, slide number 3, tem alguns exemplos de perguntas utilizadas onde a resposta são meios de transporte, tá bom? Então, transportation, examples of questions using transportation means. Exemplo de perguntas usando meios de transporte. Então, eu tenho aqui, ó, number 1, número 1. How do you go to school? Como você vai para a escola? Então, eu posso responder I go by bus, I go by car, I go by train, I go on foot. Então, eu vou e aí escolho o meio de transporte que eu utilizo. Question number 2. How did you come home? Como você chegou em casa? Como você veio para casa? On foot, by bike, by plane, by bus, by. Aí você escolhe o meio de transporte, tá? Mas aqui o exemplo que a gente tem é on foot e by bike. Question number 3. Have you ever traveled by plane? Então aqui você já viajou de avião, não tem uma sugestão, né? Você diz yes ou no. Question number 4. Would you like to balloon? Então, balloon, além de ser balão, também é o verbo andar de balão. Traduzindo assim ao pé da letra, seria o verbo balonizar. Então, eles têm um verbo para andar de balão que é balloon. Então, a tradução fica, você gostaria de andar de balão? Would you like to balloon? Perfeito até aqui? Muito bem, então vamos seguir em frente, chegando no slide número 4, WH Questions, perguntas com WH. Essas perguntas são muito importantes, elas são muito utilizadas, então é importante que vocês saibam utilizá-las e saber para que servem, tá bom? Então prestem bem atenção. Nós temos aqui what, which, where, who, when e why. Muito bem, já logo de começo vocês veem duas formas que têm a mesma tradução, duas palavras com a mesma tradução, what
e which, né? What e which, qual que é a diferença entre elas duas? Quando a gente faz uma pergunta com what, é quando tem uma infinidade de possibilidades de resposta. Por exemplo, quando eu vou perguntar qual é o seu nome, eu vou perguntar what's your name? Porque pode ser qualquer nome, né? É uma infinidade. Quando eu pergunto which, é quando eu tenho um número delimitado de opções para resposta. Então eu vou perguntar assim: que ônibus você pega para ir para casa? Aí eu pergunto: which bus do you take to go home? Que eu tenho um número limitado, né? Um número correto, certo, né? Já pré conhecido de opções. Então a gente usa o which, tá? Aí a mesma coisa eu vou perguntar assim, eu tenho duas opções. Eu vou perguntar pra você, que vestido eu uso? Eu vou perguntar which dress should I wear? Então eu vou perguntar com which, porque eu tenho, né, uma opção limitada, eu tenho duas opções. OK? Perfeito? Então essa é a diferença do what e do which. Aí nós temos o where, o who, né? O where é onde, o who é quem, né? O when é quando e o why é por quê. Why é porque na hora de perguntar. Quando nós vamos responder, a gente responde com because ou cause, ok? Tira o be, fica só cause, é uma maneira de responder também. Tá bom? Então eu tenho essas informações aqui embaixo no finalzinho do slide, né? Which, o que ou qual, quando há um número limitado de opções e embaixo eu tenho para responder a pergunta com why, respondemos because. Não é because, tá, gente? É because. Maravilha! Então agora nós temos perguntas comuns feitas com o WH, Common Questions with W8. So I have first question here. Então eu tenho a primeira pergunta aqui com what? What are you doing? Né? O que você está fazendo? Pergunta com where, question with where. Where are you going? Para onde você vai? Pergunta com who. Who are you? Né? Não confundam com o how are you, que é como vai você. Esse é who are you? Quem é você? Pergunta com when. When did you get here? Quando você chegou aqui? Pergunta com why. Why did you do this? Por que você fez isso? E pergunta com which. Which one do you like? De qual você gosta, ok? Então são esses aqui os exemplos de perguntas. Tem uma infinidade de perguntas que a gente pode fazer com quando, onde, porquê, né? Mas esses só são alguns exemplos. Muito bem. Então eu vou pedir só para vocês darem uma treinadinha em como se pronuncia cada um, tá? Então vamos lá em cima. Nós temos what, where, who, when, why, which. Ok? Maravilha. Aí aquela famosa pergunta que eu acabei de falar, né? Do how are you? Né? Como vai você? Então eu tenho essas opções aqui. A mais alta é a melhor e a mais baixa é a pior, né? Então nós temos aqui great, que é ótimo. Tô ótima. I am great. E aí a segunda é pretty good. I am pretty good. Então eu posso responder tanto I am pretty good ou só pretty good. Você não precisa necessariamente colocar o I am na frente, tá bom? Você pode só responder direto. Pretty good é muito bem. Good e well é bem. Fine, ok, é aquele tô bem, né? Mas não muito convincente. Not so good é não tô muito bem. Not good é eu não tô bem. E pretty bad é eu tô muito mal. Ok? Então, essa é a pior de todas. Então, repetindo aqui, nós temos o great,
pretty good, good, well, fine, okay, not so good, not good, pretty bad. Ok? Muito bem. Vamos seguir em frente aqui. Nós temos agora um dialogue, um diálogo. Então, nós temos 3 pessoas participando desse diálogo, mas as principais são só 2, né? Jessie e Chris. Aí tem ali a Lisa, que ela tem só uma frasezinha ali, só uma fala dela. Então, o Jessie tá em azul claro e Chris com azul escuro, ok? Vamos treinar esse diálogo aqui, então? Então, vocês estão vendo aqui que tudo que tá em vermelho tem a tradução no slide número 8, ok? Então, se vocês tiverem dúvida, para poder entender, dá uma olhadinha no slide 8 que tem todas essas traduções aí. Então, vamos começar. Hey, Chris, how are you? I'm fine. How are you? I'm doing great. Who is this beautiful young lady? Oh, that's my daughter, Lisa. Nice to meet you, Lisa. Nice to meet you too. Where are you going? I'm taking her to school. Are you on foot? We'll take the bus. I'll give you a ride. My car is parked right there. Thank you. A ride would be nice. No problem. Muito bem. Aí, o último slide é o slide número 8, onde nós temos as traduções para as palavras que estavam em vermelho naquele diálogo, ok? Então, essa é a nossa aula número 5 e vão anotando as dúvidas, qualquer coisa que você não entendeu, marca no caderno e me pergunta no dia da aula, tá bom? Então, vejo vocês na aula. Tchau, tchau!